Boa tarde, pessoal. Eu espero que estejam todos bem. Então, para dar continuidade à nossa resolução da casista de exercícios que eu passei para vocês na semana passada, que foi do dia 4 de abril ao dia 8 de abril, né? Então, nós temos alguns exercícios que ficaram aí para a gente resolver. Então, vamos lá. Aquela lista que foi do dia 6 ao dia 8 de abril, né, referente a movimento uniforme variado. O primeiro exercício fala o seguinte, vocês podem acompanhar aí no vídeo. Diferencie o movimento uniforme de um movimento uniformemente variado. Dê exemplos, né? Então vamos lá. A diferença, né, entre eles, né? Quando o móvel mantém velocidade constante, ele executa um movimento uniforme, porque ele não muda sua velocidade, correto? Quando executa um movimento com aceleração constante, temos um movimento uniformemente variado, ou seja, ele mantém a aceleração dele constante e muda quem é a velocidade, que são coisas distintas, né? O movimento uniforme é um movimento com velocidade constante, ou seja, o móvel percorre distâncias iguais em tempos iguais. Então isso já, acredito que já fica bem claro, é algo bem mais, como se diz, fácil de entender, e nada mais que eu já tinha explicado isso em sala, dando uma introdução boa para vocês, né? A número 2 fala o seguinte, o que varia no move, né? O que se mantém constante, né? Então, o que representa o move, na verdade, né? O move é um movimento uniforme e variado e mantém o que constante nele, como foi dito no exercício número 1. Ele mantém a aceleração constante, correto? Número 3. Número 3 fala assim, qual o conceito de aceleração? Lembrando que aceleração é diferente de velocidade, né? Qual sua equação? Vamos lá. A aceleração é a grandeza física que relaciona a mudança de velocidade em relação ao tempo. Então, ela muda com o tempo. A aceleração é a grandeza física que mede a variação da velocidade de um móvel em função de um tempo, ou seja, a velocidade sobre o tempo. E a unidade de aceleração no Sistema Internacional de Unidades, ou USI, é metros por segundo ao quadrado, né? Então, temos que a equação da aceleração é o quê? É a velocidade do móvel em função de quem? Do tempo. Beleza? A número 4 fala o seguinte. O que são movimentos acelerados e retardados? Beleza. Quando a velocidade e a aceleração estão no mesmo sentido, o módulo da velocidade aumenta com o passar do tempo. Por causa disso, esse movimento é chamado acelerado, ou seja, a velocidade aumenta com o passar do tempo. Então, através dessa definição, definimos que o movimento é acelerado. Quando a velocidade e a aceleração apresentam sentidos opostos, o módulo da velocidade diminui com o passar do tempo. E nesse caso é um movimento retardado, certo? Então a velocidade diminui com o tempo, isso é movimento retardado. Quando a velocidade aumenta com o tempo, é movimento acelerado. Beleza? Vou passar um probleminha aqui, deu um problema, né? Continuando lá. A número 5. Qual é a diferença entre aceleração e velocidade? Né? Que eu já disse para vocês que são coisas diferentes. Mas como assim diferente, né? São coisas que tratam movimento, né? Mas vamos lá. A aceleração é a grandeza física que relaciona a mudança de velocidade em função do tempo, certo? A aceleração é a grandeza física que mede a velocidade de um móvel em função do tempo. A unidade de aceleração do Sistema Internacional é metros por segundo ao quadrado. E a de velocidade, metros por segundo, né? Então tá aí a diferença entre elas, né? 6, que é a última questão. Escreva as equações usadas no MOVE. Que é o MOVE? O movimento uniforme variado. Então temos essa equação para quando a gente for calcular a posição do móvel, essa para calcular a velocidade e essa para calcular a aceleração média, né? Que são vocês já estão bem familiarizados com essas equações, essas variáveis S0, V0, ΔV, ΔT, correto? Então, eu espero que vocês tenham entendido e vamos continuando, ok? Conforme vamos avançando aí,
vocês vão aprendendo mais sobre o conceito de Move, de MU, né? E estou à disposição para vocês qualquer pergunta, tanto no fórum quanto no WhatsApp, Instagram, né? Então, pessoal, valeu, até mais.